Boa tarde, companheiras, companheiros, estudantes, docentes, pesquisadores e todas as pessoas que se interessam pela prática da pesquisa acadêmica. Meu nome é Elizabeth Borelli, eu sou a atual diretora da FEA. Bom, estamos dando início ao segundo dia da Semana de Pesquisa e Inovação da FEA-PUC São Paulo. Então, na sessão de hoje, serão apresentados projetos de professores de pesquisa da nossa faculdade. É importante destacar a contribuição da pesquisa acadêmica para o mercado e para a comunidade que as áreas epistemológicas da FEA podem oferecer. E a nossa universidade incentiva a produção acadêmica, contando com programas de apoio financeiro, que viabilizam a execução de projetos e dos seus produtos gerados, como a publicação de livros e de revistas. Mas toda pesquisa precisa ser compartilhada entre seus pares e com a comunidade acadêmica em geral. Então, por isso estamos aqui, nesse espaço de reflexão e compartilhamento. Então, vamos abrir a nossa sessão com a apresentação dos trabalhos. Vamos iniciar, então, com a apresentação do projeto Controladoria e a Relevância dos Controles Internos, do professor Whindersson Spencer Veiga, que é do Programa de Mestrado Profissional em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças. Boa tarde, professor Whindersson. Boa tarde, professora. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vamos começar. Tá ok. Muito feliz em estar aqui participando, poder contribuir com algum olhar, né? Então, vamos pegar aqui e começar a apresentação. Vou tentar ser bem rápido, para não prejudicar outras pessoas que têm compromisso. São 17 horas e 10 minutos. Então, a PUC sempre tem pesquisa, sempre tem inovação. A PUC realmente ela é diferente, né? Então, vamos pensar. Nós temos o nosso mestrado em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças. É um mestrado profissional. Desculpa se estiver encavalando aí um pouquinho, né? E aí tem um projeto de pesquisa. Meu nome é Whindersson Spencer Veiga. E aí nós vamos falar da controladoria e a relevância dos controles internos. Todo mundo precisa de controle interno, seja um comprovante de um cartão de crédito que passa, um extrato bancário e assim por diante. E as organizações, de qualquer tamanho, elas precisam dos seus controles, né? Então, os controles internos, eles são extremamente importantes. Os alunos de contabilidade, né, os nossos alunos de ciências contábeis, normalmente já sabem o que é controladoria, mas vamos tentar explicar brevemente. Esse projeto ele tem relevância porque qualquer tipo de entidade, e a gente chama de entidade, qualquer tipo de organização, fundação, empresa, filantropia, mesmo pessoa física, todo mundo precisa de controle interno, né? E a controladoria consegue, de forma abrangente, pegar todo tipo de entidade, seja igreja, seja qualquer tipo de atividade, uma organização não governamental, né? Ou mesmo as pequenas empresas. E aí, a gente tenta dizer o seguinte: o que é controladoria exatamente, né? Ela é composta por várias áreas que existem nas organizações, onde existem números, pessoas, valores e custos a serem analisados. Então, sejam empresas comerciais, empresas industriais, prestador de serviço, órgãos governamentais, entidades públicas, entidades do terceiro setor, entidades sem fim lucrativo, time de futebol, né? A gente trabalha também com administração geral, todas as áreas de contabilidade, almoxarifado, que envolve recepção de mercadoria, até supply chain, né? Armazenagem, a questão de cadastro para ver se os clientes têm uma classificação, o rating, né? Como que estão classificados, se a gente tem certeza no balanço que a gente analisa desses clientes, se a gente pode ter eles têm crédito para a gente poder conceder. O contas a pagar, né, o contas a receber, o aging list, a idade de vencimento dos títulos para a gente receber, e todo tipo de controle financeiro. Se nós estamos tendo muita despesa financeira, analisando a receita financeira, a variação cambial ativa ou passiva de receita, de nossas exportações, importações, tudo que é custo
seja do serviço, seja do produto, seja da comercialização, e custo é o investimento inicial que a gente faz, por exemplo, num determinado produto, ou mercadoria, ou matéria-prima, que depois desse investimento ele se transforma em custo, e quando vendido, vira custo da mercadoria vendida, custo do produto custo da mercadoria vendida, custo do produto vendido, ou custo do serviço prestado. O departamento pessoal, com toda a sua imensa engrenagem de admissão, demissão, encargos sociais, FGTS, INSS, imposto de renda retido e assim por diante, né? Os estoques de matéria-prima, produto em processo, produto acabado, semi-acabado, quais as estratégias que nós vamos usar, ter visão de finanças, se tem recurso sobrando para aplicar esse recurso, ou se existe uma necessidade de captar recursos, qual o indicador econômico, IPCA, IGPM e assim por diante, analisar o cash flow, o fluxo de caixa, essa folha de pagamento, se a gente realmente tem os recursos adequados, o próprio tratamento com as instituições financeiras, logística, marketing, que é muito importante para vender o produto, como que está esse mercado de capital para poder orientar o pessoal que está na nossa organização, renda variável, renda fixa, orçamento, planejamento, produção, publicidade, recrutamento e seleção, recepção das pessoas, recepção de matéria-prima, renda fixa, que eu já falei, suprimentos, treinamento, tributos e outros. Então, estou falando bem rapidinho, né? Já se foram 5 minutos aí. Então, se a gente pensar na Idade Média, ou mesmo na época de Cristo, ou antes de Cristo, né? Na Bíblia, a contabilidade sempre mostra que as pessoas tentavam ter um status, aumentar seu patrimônio, comprando mercadoria, vendendo mercadoria, tentando fazer controle dos seus estoques, com aquelas benditas pedrinhas, para ver quanto que tinha de cada animal, né, e assim por diante, como queria valorizar suas permutas. Então, nós no mestrado da PUC São Paulo, nós buscamos muito possibilitar reflexões, né? E essas reflexões, no nosso caso aqui, é de controles internos e da controladoria. Isso daí gera umas pesquisas acadêmicas muito boas, né? Que vão direcionar sempre a contabilidade e a controladoria para a governança corporativa. Nós estamos em ciências sociais aplicadas, na área da administração, ciências contábeis, e nós tivemos aí nós estamos fazendo esse projeto que eu citei de controladoria e controles internos do professor Dr. Fernando, que é o coordenador do curso, eu e alguns alunos do mestrado. Nós já fizemos esse tipo de pesquisa que resultou em livro, e é muito bacana. Esse livro já está revisado, já está em fase final, e se chama Pesquisas em Contabilidade e Controladoria em Finanças, que o professor Fernando participa, tem uma ex-aluna nossa, a Suzana, que também participa, e eu. E é muito legal isso. Todos os capítulos têm importância, lógico. E também tem um aluno, né, que está cursando atualmente o mestrado, e ele está fazendo, ele fez um trabalho sobre a importância de controles internos na gestão do patrimônio das organizações religiosas. Então, isso daí é muito legal. Quer dizer, as organizações religiosas também... As organizações religiosas também precisam cuidar do seu patrimônio, né? Tem os seus compromissos a pagar e assim por diante. E daí consta nesse livro que nós fizemos, que foi o capítulo 2, né? Que foi com o aluno Danilo Figueiredo, que atualmente é nosso aluno lá no mestrado. E com isso daí, ele teve iniciativa de fazer mais um artigo, geração de caixa com créditos tributários para exclusão do ICMS, no base de cálculo do PIS e do COFINS. Então, ele está fazendo sobre o lucro presumido. São as várias formas de tributação que o regulamento do imposto de renda permite: lucro real, lucro presumido, o simples nacional, lucro arbitrado e assim por diante. Então, a gente começa a perceber que a controladoria e os controles internos, eles têm relevância. Então, a gente faz com pesquisa bibliográfica, toda a abrangência que eu citei dos vários itens, muito rapidamente, para tentar cumprir meus 10 minutos aqui, né, da controladoria, e todo tipo de controle interno que possa existir nas organizações. E que mais para frente vocês vão ver na palestra do nosso colega aí, que às vezes os controles internos falham e dão um baita de um prejuízo de bilhões aí, né? Então,
essa articulação é o que nós buscamos no mestrado de Ciências Contábeis, né? Os alunos, na maior parte dos discentes, né, eles têm visão de controladoria e atividade nas organizações de grande porte e organizações também internacionais. E a variedade é muito interessante, né? Temos uma aluna que cuida da Lei Rouanet, então é muito legal ver os alunos participando e entendendo os controles internos, a controladoria e a importância de pesquisa em ciências contábeis. Então, esses alunos estão ajudando a gente a fazer artigos e eles também estão aprendendo. E a aula vai ficando muito dinâmica, né, com essa pesquisa de cada um. Então, aproveito para agradecer, cumpri meu tempo aí de 9 minutos e meio, agradecer a todos que assistiram aí e perceberem que a controladoria e a contabilidade, ela é útil desde os tempos, não somente da Idade Média, antes de Cristo. Então, a contabilidade é mais especificamente a partir da Idade Média, com Luca Pacioli e outros, que começou a ficar sistematizada, mas a gente percebe que, seja pequena empresa, média, grande, ou até as pessoas físicas de forma geral, fazendo seu imposto de renda, que nós estamos na época, eles precisam de contabilidade para ver a sua variação patrimonial. Então, aproveito, agradeço a todos os nossos alunos, a todas as pessoas que estão participando, ao nosso programa, o coordenador, o professor Fernando de Almeida, por ter dado essa oportunidade para mim, e a diretoria da FEA e a todos que estão contribuindo, inclusive o nosso funcionário aí. Muito obrigado. Uma excelente tarde para todos e estou aqui à disposição para qualquer coisa. Tchau, tchau. Cumpri meus 10 minutos. Perfeito, professor Whindersson. Obrigada pela sua apresentação, pela visão, né, de professor. Muito contabilidade, obrigado. Controladoria. Aproveito, inclusive, para cumprimentá-lo, assim como os demais contabilistas, os que estão participando, que nos estão assistindo, pelo Dia do Contabilista, né? Isso. Que é Muito comemorado obrigado. no dia de hoje. Né? E a gente aproveita para dizer a quem está nos assistindo que a PUC sempre está presente na premiação, professor Hilário Franco, no Sindiconto, Sindicato dos Contabilistas, e nós já temos um aluno que está premiado. A gente não sabe se vai ser o 5º lugar ou se vai ser até primeiro. E teve anos que a PUC já pegou de primeiro ao 5º lugar. Então é muito bacana ver isso, os alunos de atuariais participando, de economia, de administração e de contabilidade. É a fé, a PUC fazendo a diferença. Estou aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigada, professor Whindersson. Bem, eu convido, então, agora o professor doutor José Audálio dos Santos, do Programa de Mestrado Profissional em Ciências Contábeis, Controle e Finanças, para a apresentação do projeto Fraude Contábil, Index Information e Efeito Contágio no Setor de Varejo. Cyber Information. Por favor. Ok, muito obrigado a todos, boa tarde a todos. É sempre importante ser prestigiado pela organização e ter essa oportunidade de apresentar projetos, trabalhos a toda a comunidade. Vamos lá. Acho que está aí na visualização de vocês. Deixa eu me familiarizar com isso. Bom, então nós temos aqui, é um projeto de pesquisa, na realidade é um projeto pós-doutorado, o título Fraude Contábil, Insider Information e Efeito Contágio no Varejo Nacional, aproveitando esse caso relevante aí das Americanas S.A. Envolvidos nesse projeto pós-doutorado, eu, José Audálio, professor, e também o professor da casa, Augusto Felipe Caramico dos Santos. Rapidamente, uma contextualização, aqui com alguns highlights contábeis da Americanas antes da divulgação da fraude contábil. Rapidamente, o que nós observamos aqui, nos 3 anos, ela tendo aí uma situação técnica de liquidez muito mais ativo do que passivo, e, fundamentalmente, dentre os seus principais itens de curto prazo no ativo, caixa e aplicações financeiras, cobrindo com muita folga todo o passivo bancário de curto prazo, como vocês observam.
A empresa também sempre geradora de lucro EBITDA, e não só isso, esse lucro também mais do que suficiente para cobrir o resultado financeiro líquido ou despesa financeira menos receita financeira. Então, diante dessas informações históricas dessa empresa quase que centenária, o mercado fazia seus investimentos acreditando no recebimento aí de seus negócios futuros. Inclusive, a auditoria Price, que fazia os trabalhos aí, de verificação de auditagem, ela emitia sempre pareceres viabilizando as informações da empresa, conforme a síntese aqui abaixo, as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da Americanas. Então, era mais uma informação que tranquilizava esse mercado investidor. E aí é que vem, no dia 11 de janeiro de 2023, após o fechamento da Bolsa, a divulgação ali da fraude contábil, onde ali fica explicitado que a Americanas, ela apenas registrava dívidas com fornecedores e, com isso, deixava de contabilizar os juros ou despesas financeiras de uma dívida que, de fato, era bancária, por se tratar de crédito sacado. O crédito sacado é simples, a instituição financeira paga os fornecedores e ela assume esse compromisso de dívida. Então, no dia 11, surge uma informação de ter uma dívida não contabilizada em risco sacado de 20 milhões de reais. Nesse momento, faz-se um levantamento e se percebe o quanto os bancos estavam expostos. Aqui eu não vou fazer a leitura de todos, mas, por exemplo, o Bradesco tinha uma exposição em risco sacado de 4 milhões e 700, o Santander 3.700, o Itaú 3 milhões e 400. Portanto, elevada exposição de risco com recursos que, de fato, não é da instituição financeira, e sim do financiador ou depositante. No dia 12, o que acontece com essa bomba divulgada no mercado financeiro de capitais? As ações da empresa ordinárias que começaram o dia com preço de R$ 12,00, fecharam naquele dia com preço de R$ 2,72, uma redução de mais de 77%, portanto, uma grande perda aos investidores nesse título de capital patrimonial. Diante dessa situação tão desfavorável, a empresa ela deixa de ser listada na Bolsa e, imediatamente, ela entra e tem aí uma aprovação do seu pedido de recuperação judicial, que acontece no dia 19 de janeiro de 2023, portanto, muito rápido, dada a gravidade da situação contábil financeira da empresa. Bom, diante de tudo isso, surgiu uma oportunidade que foi a de desenvolver uma pesquisa com o objetivo de analisar se a divulgação da fraude contábil possibilitou a identificação de retornos anormais acumulados, estatisticamente significativos, nas ações ordinárias Americanas, de empresas varejistas comparáveis e também da principal empresa do grupo, 3G, no caso, a cervejaria AB InBev. Também como objetivo, diagnosticar a prática de insider information nos 180 dias que antecederam o anúncio da fraude contábil da Americanas S.A. E, importante também, avaliar o efeito contágio desta fraude no risco de crédito de empresas pertencentes ao varejo na carteira de bancos. Então, quem vivencia a consultoria e treinamento em bancos, como no meu caso, a gente percebe que ficou muito difícil as demais empresas do setor de portes diferentes conseguir créditos nas condições que conseguiam anteriormente. Os bancos passaram a ser muito mais criteriosos, muito mais rigorosos e também muito mais exigentes no que se refere à vinculação de garantias reais para mitigar essa exposição de risco. Bom, a justificativa para a escolha desse tema, por tratar-se de um tema atual e relevante, tanto para as áreas acadêmica como também empresarial. A metodologia para desenvolver essa pesquisa será baseada na técnica de estudos de eventos, que analisa o impacto da divulgação da informação no preço do papel, se existiu ali um ajuste imediato do preço do papel imediatamente ao anúncio da
informação relevante. A pesquisa, então, ela tem como base uma análise retrospectiva, ex ante, 5 dias antes, 15 dias antes, 30 dias antes, e também prospectiva, ex post, avaliando o impacto desta informação relevante nos 5 dias imediatamente posteriores, 15 dias e também nos 30 dias imediatamente posteriores. A amostra ela será composta da, lógico, americanas e também empresas de grande porte do varejo listadas na B3, como Magazine Luiza, Renner, Via Varejo e também Ambev. A fundamentação teórica abordará os temas auditoria, governança corporativa, fraude contábil, falácias contábeis ou insider information, a avaliação do risco de crédito bancário, como é feita essa avaliação, e também a questão do mercado eficiente, mercado esse que pressupõe que toda vez que uma informação é divulgada, imediatamente o preço ele é ajustado. Nesse caso aqui, o ajuste para cima, supondo uma informação muito favorável da empresa, do seu setor, ou também da macroeconomia. No caso da Americanas, como apresentei, ocorreu uma perda de mais de 77% no preço da ação. Bom, eu gostaria de destacar que eu, juntamente com o professor Caramico, nós já começamos esse projeto, inclusive já finalizando uma etapa que foi o desenvolvimento de uma pesquisa para avaliar a parte estatística, se ocorreram ali acumulação de retornos anormais estatisticamente significativo naquela amostra de empresas. Também já avaliamos e detectamos a prática de insider information nesses 180 dias que antecederam a divulgação dessa informação relevante. E essa próxima etapa é analisar o impacto no varejo nacional como um todo. Então, parte desse projeto já se encontra em avaliação na revista de Contabilidade e Finanças lá da USP, já passou pelo processo ali de editoria e está agora na avaliação Blind Review, e a expectativa é que tenhamos aí uma publicação A2. Senhores colegas, era isso que eu queria apresentar. Agradeço a atenção de todos e passo a vez para o meu colega, professor Augusto. Um abraço a todos. Obrigada, professor Odálio, por nos trazer um tema tão atual, né? E com uma abordagem específica, né? Dentro do tema de fraude contábil, né? Ou seja, um estudo de caso bastante oportuno. Né? O professor Caramico vai fazer a exposição também desse tema ou vai ser do próximo tema? É um próximo tema, eu só quero antecipar, professora, que eu preciso sair, e eu até pedi essa antecipação. Perfeito. Às 18 horas eu tenho que sair, eu peço desculpa aos que ficarem. Obrigado. Obrigada pela sua apresentação. Bem, então, agora eu convido o professor Dr. Augusto Felipe Caramico dos Santos, do curso de Administração, para a apresentação do projeto O Influenciador Digital e o seu papel no uso das redes sociais para a educação financeira do Brasil. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar apresentando o trabalho. Eu gostaria de pedir para que projetasse um material que foi enviado. Isso. Até para que a gente possa explicar, esse é um projeto que foi desenvolvido no decorrer do ano de 2021, 2022, né? Para que a gente analisasse o papel do influenciador digital através das redes sociais, através do engajamento que ele possui nessas redes sociais, como forma ali de disseminação do conteúdo da educação financeira, para contribuir com esse mundo dos investimentos e analisar os impactos disso dentro do ambiente de tomada de decisão dos investidores, né? Então, esse foi um trabalho que foi realizado em conjunto com um ex-aluno nosso, o Mike, né? O Mike Nicolas Júlio da Silva. Eu coordenei essa atividade juntamente, né? E nós tivemos aí como
apresentação e utilização recursos oriundos do PIPEC, né? Então, acho bem interessante a gente já começar explicando um pouco a respeito do PIPEC. PIPEC como um programa, aí, um plano de incentivo à pesquisa, onde a gente consegue, através de incentivo que a Fundação disponibiliza e inclusive para a gente desempenhar as nossas atividades, ter ali uma pesquisa buscando deixar a universidade sempre atual nos seus temas. Então, essa parte de influenciadores, da utilização das redes sociais, é algo que hoje se mostra cada vez mais relevante, vem crescendo, né? E a gente buscou nessa pesquisa analisar a forma de comunicação desses influenciadores, como é que eles promovem esse engajamento, né? E como que as redes sociais, através das suas particularidades ali das plataformas, seja ela pelo Instagram, pelo Twitter, pelo TikTok ou por qualquer outra rede, como a forma de comunicação muda, e aí, dentro do ambiente de investimentos, quais seriam as principais redes e como que os investidores utilizam essas redes, né? Então, foi realizada uma pesquisa para estudar esses efeitos das trocas de informação e a percepção dos investidores, aonde por meio de uma metodologia de survey, né, que seriam questionários que foram aplicados, questionários aplicados em diferentes momentos de tempo, a gente verificou a evolução dessa tendência, né? Foi uma pesquisa que teve uma duração aí de 12 meses, né? Englobando desde o momento da coleta desses dados, tabulação, até o produto final que foi entregue, que foi um artigo, né? Um artigo publicado numa revista acadêmica. Então, para que a gente possa colocar todos que estão aqui na mesma página, como que a gente definiu o que seria influenciador, né? Influenciador não seria apenas uma pessoa que tem um perfil em uma rede social. Influenciador é justamente alguém que consegue fazer, com base na sua comunicação, com base no engajamento que possui da sua rede, né, fazer com que outra pessoa tome uma decisão baseado naquele comportamento, ou seja, persuadindo essas pessoas, né? Isso daí acaba se tornando atualmente uma profissão para algumas pessoas, né? E dentro desse nicho de influenciador, a gente tem várias áreas que eles acabam atuando, a gente tem a área de investimentos. Uma das coisas que a gente acredita que levou o aumento do número de influenciadores para o mercado de investimentos foi justamente a evolução do número de CPFs que foram cadastrados na Bolsa nos últimos anos. Então, a Bolsa ela sai ali em meados de 2010, 2012, com cerca de 500 mil CPFs cadastrados, e ela chega em 2021 com 4 milhões e 200 mil CPFs cadastrados, superando já, agora no ano de 2022, os 5 milhões de CPFs cadastrados, né? As percepções iniciais que a gente tem antes do trabalho é que a gente vê os influenciadores de uma forma positiva para levar as informações do mercado financeiro. É uma forma de você disseminar esse conhecimento. Porém, a gente precisa sempre tomar cuidado que alguns influenciadores, seja por desconhecimento ou outros fatores que nós não conseguimos nesse momento mensurar, eles podem trazer ou induzir pessoas a ideias imprecisas, né? Principalmente em relação de que investimentos financeiros eles promovem uma riqueza rápida, uma riqueza fácil, e aí faria com que as pessoas não conhecessem os riscos da sua decisão, né? Então a gente vê muitos casos de influenciadores aí que promovem as pirâmides financeiras, né? E aí quando o investidor ele coloca o seu dinheiro lá, depois ele não consegue retirar esse dinheiro porque ou o investimento é irregular ou o produto ele não é bem formatado. Isso daí macula toda a imagem do mercado financeiro, dando a impressão que o mercado financeiro seria um grande caça-níquel, né, ou um cassino, e não é esse caso. Então, dentro da nossa pesquisa, a gente buscou analisar a figura desse influenciador e como é que ele se comunica. Tá? O que a gente tratou, como que a gente obteve essas informações, né? Elaboramos um questionário, esse questionário foi baseado no padrão do raio-x do investidor da Ambima, foram 13 questões apresentadas para os investidores num grupo que foi uma coleta aberta, né? As pessoas elas foram respondendo isso daí sem ter nenhuma vinculação com o mercado financeiro, e adicionalmente nós tivemos também a coleta de dados
com influenciadores que propuseram abrir a sua rede para que, através dessas pessoas engajadas da sua rede, eles também tivessem essas informações. Então, a gente tentou pegar tanto de uma rede mais privada, vamos assim dizer, mais particular de contatos, que seriam a rede dos pesquisadores e de demais círculos ali sociais que são frequentados, e também uma coleta aberta com a universidade, com a comunidade, além dos influenciadores, que aí já seria uma amostra mais nichada. Tá? Essa pesquisa ela conseguiu fazer com que a gente tivesse uma percepção de quem seria o público que está presente no mercado financeiro respondendo essa pesquisa, né? Então, a B3, né, ela fornece ali um raio-x de quem são seus principais investidores cadastrados, e a nossa amostra foi em linha com esses investidores, majoritariamente da região sudeste, num espectro ali, numa amplitude de idade entre 18 e 61 anos, que é o principal mercado realmente, e ali bem dividido, né? Cerca de metade, 55% do gênero masculino, 45% do gênero feminino, tá? O que nós recebemos como resultado dessas pesquisas, que eu acho que é a parte mais importante para que a gente tenha as percepções e possa seguir aí em estudos futuros. Dos respondentes, 72% desses respondentes, eles afirmaram seguir um influenciador financeiro. Né? Então, a gente pode dizer que 7 em cada 10 seguiam algum tipo de influenciador financeiro, e destes aí, 80% utilizavam os posts desse influenciador para que eles tivessem uma informação auxiliar para suas decisões. Isso quer dizer, por exemplo, que se você quer saber a respeito de alguma ação ou algum investimento, você vai no perfil, muitas vezes, do seu influenciador e verifica se ele falou alguma coisa em relação àquele investimento. E aí, o que ele falou em relação àquele investimento ou àquele produto seria utilizado na composição dos fatores que vão ali estar presentes na tomada de decisão daquele investidor. Qual é a plataforma que esse investidor ele mais utilizou? Acho que até por conta de ser uma plataforma mais amigável, onde você consegue gravar vídeos, consegue ter os Reels, você consegue ter uma interação também nos stories, o Instagram foi a plataforma preferida desses respondentes, como sendo o principal meio de contato ou comunicação com seus influenciadores, tá? O segundo principal meio foi o Twitter. Então, a gente tem de um lado ali o Instagram, que ele tem uma percepção mais visual, né, de vídeos que são gravados e apresentados, ou então até de lives ali, e a gente tem o Twitter, que é aquela short message, né, você coloca ali 140 caracteres e você consegue transmitir aquela ideia momentânea, como se você estivesse lendo o que está acontecendo naquele momento. De uma forma até não esperada, o TikTok foi a terceira mais utilizada, porém com muito menos relevância do que as demais. Tá? Então a gente percebe que o TikTok muitas vezes ele é utilizado para outras coisas, mas na parte de investimentos do que foi capturado, não seria uma rede tão relevante quanto o Instagram para comunicação. Tá? Agora, em relação à quantidade de pessoas, né, que você segue, quantas pessoas você vai pedir opinião e vai perguntar a respeito daquele assunto? A maior parte dos respondentes fala que segue apenas 5 influenciadores, então até 5 influenciadores. Poucas, cerca de 15% fala que segue a mais que 10, tá? E os principais assuntos que despertam interesse para você seguir um influenciador seria quando ele fala de bolsa de valores e quando ele fala de orçamento e finanças pessoais. Tá? Quando você pergunta qual é a confiança que você tem na informação do influenciador, é respondido que 46% das pessoas responderam que tem confiança plena nesse influenciador. Então, o que ele falar é o que ele deveria seguir naquele momento, né? E 37% fala que confia no que o influenciador fala, mas que tem a sua própria opinião, utilizando isso como referência apenas. Então, o influenciador, ele seria mais uma validação do argumento que ele tem ali em relação à matéria. Para que a gente pudesse ver se teria aderência, a gente faz uma outra pergunta, que aí é a pergunta importante também de checagem, né? Você tem uma opinião e o seu influenciador tem outra. O que você faz quando você ouve o seu influenciador com uma opinião diferente da sua? Então, acreditando que esse influenciador,
vamos assim dizer, o engajamento, pela quantidade de seguidores e pela relevância que ele tem para esse indivíduo que respondeu à pesquisa, esse respondente ele fala que ele ouve o que o influenciador fala e em 76% dos casos ele acaba mudando de opinião. Ele revê o ponto de vista dele. Então, nisso a gente percebe a relevância desse influenciador, do posicionamento que ele está trazendo, da responsabilidade que ele está sendo ali para o mercado. Não à toa, após isso, né, a própria CVM, a própria Ambima tem analisado esse papel dos influenciadores e mudado, inclusive, as recomendações ou as regulamentações para que eles façam as postagens, tá? Então, basicamente, a nossa pesquisa, ela veio trazer como que esses influenciadores, eles acabam atuando na tomada de decisão desses indivíduos, eles atuam como fatores auxiliares, eles atuam, muitas vezes, induzindo ou afetando aquela decisão quando você tem uma opinião contrária àquele investimento, mas também foi visto do ponto de vista positivo, que eles são formadores de opinião, ajudando a trazer e disseminar o conhecimento financeiro, tá? Basicamente é isso, queria agradecer a todos, muito obrigado pela oportunidade de trazer a pesquisa. Obrigada, professor Caramico, uma pesquisa realmente muito atual, né? Eu que agradeço, professora, obrigado pela Envolvendo a oportunidade. transformação digital, que é um tema bastante empolgante, né? Estão realmente exercitando pesquisa na área. Isso já é um projeto concluído, né? Isso, esse é um projeto Nós vamos concluído. ter mais uma apresentação dentro do curso de administração. Ok? Bem, então, damos sequência com a apresentação dentro do curso de administração do projeto projeto PUC Circula, da professora, eu convido o professor Agostinho para fazer a apresentação. Obrigado, professora. Agradeço a oportunidade de compartilhar o projeto. Eu acho muito importante essa forma de divulgação com toda a comunidade PUCiana do nosso projeto PUC Circula. Pode compartilhar, por favor, a tela? Eu vou colocar no meu timer. Ok, então, olha, o nosso projeto PUC Circula, ele é financiado pelo PIPEST. É um projeto pioneiro na PUC, onde a gente tenta está tentando implementar a iniciativa da coleta seletiva, envolvido nesse projeto alunos, funcionários, professores, centros acadêmicos, PUC Júnior, academia, a empresa Impacta está ligada diretamente à seleção e retirada, coleta do lixo, Fundação São Paulo e catadores do entorno. Antes de falar do projeto em si, é importante aqui comentar sobre quando nasceu esse projeto. Esse projeto eu comecei a desenhar em 2017. A gente tem uma disciplina no curso de administração PPO, que é Projeto e Práticas Organizacionais. Em 2018, eu levei minha turma para visitar o projeto do Eldorado, projeto do Telhado Verde, é o maior telhado verde da América Latina. Tem fotos depois no final, se a gente tiver tempo eu mostro. Daí surgiu a ideia do projeto PUC Recicla. Tá? Então, em 2018, a gente implementou, fizemos várias reuniões, tivemos com o pessoal, né,
da direção de campus, tivemos com a Vilma, que é a consultora, para dar parecer técnico, falamos com a professora, tivemos reunião com a professora Márcia Flyer, da própria PDG, e aí, em 2019, né, quando a gente estava em parceria no projeto, falando com a reitoria, veio a pandemia. Então, veio a pandemia. Quando chegou em 2022, a professora Valdenise, a professora da administração e do programa do pós em comunicação e semiótica, me procurou e falou, Agostinho, vamos alinhar esse projeto? Vamos tocar esse projeto para frente, vamos colocar ele dentro dos critérios, né? E do desenvolvimento aí do projeto, do programa. Vamos pegar lá o edital, vamos adaptar e alinhar esse projeto. E aí criou-se o projeto PUC Circula, que está em andamento, foi renovado agora, recentemente, para a segunda etapa, e aí a gente vai comentar o que a gente está fazendo dentro desse desenvolvimento do projeto. Tá? Então, é importante a gente colocar que é um projeto piloto, a fase 1 do projeto é implementar uma cultura de sustentabilidade na universidade como um todo, mas a primeira fase é no campus Monte Alegre. A gente ficou muito satisfeito que a universidade incorporou os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, tem tudo a ver com o nosso projeto, atuação, né, dentro do curso de administração, e é um tema amplamente divulgado e desenvolvido. Dentro dessa proposta de projeto, a gente acaba envolvendo todos os agentes desse processo. Alunos, tá? Professores, e aí a gente coloca aí dentro dos tópicos gestão sustentável, ESG, empreendedorismo social e economia circular. Inclusive, foi uma disciplina que eu ofertei naquelas optativas da universidade, que teve uma boa aceitação. Gestão de projetos, comunicação corporativa, tudo isso para mobilizar nosso projeto. Está mobilizando nosso projeto, que é a conexão ensino, pesquisa e extensão. Isso está sendo muito gratificante, né? Esse retorno, né? Esse envolvimento dos parceiros. E aí, é aquilo que a gente fala, né? Como propõe a economia circular, os alunos ganham aprendizado e experiência. Os docentes do curso de administração, lembrando que é fase 1, terão essas atividades conectadas com o empenho extensionista, que isso está previsto nos moldes recentes do ensino superior, e vai colocar em prática. A gente fala que vai colocar a mão na massa, isso é muito legal. Porque o que acontece? Falar de sustentabilidade, falar de separar o lixo, de reciclagem, de economia circular, é muito bom, é uma coisa que vem crescendo bastante, mas colocar em prática, aí é que a gente começa a enfrentar os problemas do dia a dia, né? Que eu vou tentar relatar aqui algumas coisas, algumas dificuldades, e os ganhos que estamos tendo dentro da nossa comunidade puciana, fase 1, tá? Como a administração prega a prática sustentável, a gente precisa valorizar o trabalho, tá? Então, temos um enorme potencial, tanto dentro da academia como fora, de engajamento dos alunos, professores, funcionários, terceirizados e a comunidade como um todo, né? Eu uso como espelho e como inspiração o projeto do Eldorado, do Nagano, onde ele hoje, né, o projeto completo, desde a separação, reutilização e destino correto, ele tem um engajamento de toda a comunidade, inclusive com o que a gente fala do telhado verde, que é um jardim em cima do Shopping Eldorado, com plantação de frutas, legumes e verduras, e ele compartilha com a comunidade do entorno. Muito interessante o projeto, convido para conhecer. E a nossa pretensão é implantar isso, gerar esse engajamento na PUC. Dentro dessa perspectiva, o que nós temos de engajamento aqui, né? Já estão participando com a gente. O direção de campus, o Michael, já vem trabalhando desde 2018, a professora Vilma, que ela é consultora de questões de gestão ambiental no parecer técnico favorável, ela tem dado um suporte muito grande no nosso projeto,
e também está engajado desde 2018, a Impacta, tá? A gente fez uma parceria com a Impacta, alunos, professores e funcionários. Num primeiro momento, né, a gente vai mostrar o projeto, a gente coloca a FEA, sempre lembrando que a gente quer gerar uma expansão, centro acadêmico, a gente já alinhou com o centro acadêmico, PUC Júnior, Agência Júnior, já acertamos catadores, e aí a notícia que me deixou muito alegre, muito feliz, porque a gente vem batalhando aí, que foi o engajamento da Diplat, né? Então, a Fundação São Paulo, representada pela Diplat, nós fizemos uma reunião dia 20/4, quinta-feira, semana passada, foi muito produtiva a reunião, e a gente está em fase de selecionar, que eu vou mostrar mais para frente, as lixeiras e alocação de espaço no campus. Então, eu, né, a professora Valdenise, o pessoal que está engajado no projeto, estamos felizes com a sequência, com o andamento, porque isso é um projeto em execução, tá? Projeto longo, que vai perpetuar. O feedback da Diplat é que tem grandes perspectivas de perpetuar o nosso projeto. É o nosso ideal, é onde a gente quer chegar. Alunos que estão engajados hoje, nós temos uma aluna doutoranda do curso de Comunicação e Semiótica. Na graduação, na disciplina que eu ofertei para a universidade optativa, tivemos 3 engajamentos. A Heloísa, de Economia, a Isabel e a Larissa, de Ciência Social e Ambiental. A tamanha relevância das optativas da universidade, porque você gera um compartilhamento e um engajamento de várias áreas. Eu acho que isso cresce bastante, muito produtivo, tá? Desde iniciação científica até projetos como o PUC Circula, ok? O que fizemos até agora, até o momento, tá? O que a gente já conseguiu? Primeiro, nós fizemos um levantamento das condições de reciclagem de resíduos na universidade. Então, realmente, a universidade, ela recolhia, mas ia para as docas, e dentro das docas era descartado, né, geral. Organização juntos aos setores responsáveis, um piloto de coleta, separação de resíduos e destinação correta, e treinamento com o pessoal selecionado da Impacta. Nós fizemos um treinamento, teve a participação de 29 funcionários da Impacta selecionados. Essa imagem aqui no canto superior é do telhado verde lá do Eldorado. Vou ter que dar uma agilizada, porque já se passaram aqui, faltam 45. Isso aqui faz parte da fase 1, é o que a gente já fez. A gente fez um curso os profissionais da Impacta, falando que pode separar. O nosso projeto é separar orgânico de reciclável, depois vai para as docas, e dentro das docas ele é retirado pelo catador e é feita a separação na cooperativa. O projeto futuro é trabalhar com a cooperativa, que fazia parte do projeto lá em 2018, né? Orientando, isso já foi selecionado junto com a professora Vilma, os sacos, que é para orgânico, é um escuro, e o azul, no caso, que a gente definiu, é para recicláveis, o lixo úmido e o lixo seco, né? Dentro da proposta. Também no nosso projeto, mas não contempla a fase 1, são os resíduos perigosos, que não entra nessa fase. É um projeto mais complexo, porque a destinação, a logística da destinação é um pouco mais complexa, tá? Aqui o piloto, o que já fizemos, já trabalhamos dentro do projeto, aqui é um cronograma, funcionários, primeiro andar e subsolo. Fizemos separação do lixo, já orientando, lógico, tem as suas dificuldades. Aqui, de acordo com a orientação da professora Vilma, saco azul e saco preto, saco azul para reciclagem, saco preto para docas, com lixo orgânico, você já vai direto para docas. A adesivagem das docas, a PUC reformou as docas, que é o descarte, fica ali do lado da Bartira. Já tem um catador cadastrado, que tem a chave, porque ele é fechado com cadeado. O pessoal, à noite, fazia bagunça e seleção ali, então a gente tem um catador já credenciado. Isso é o projeto fase 1, tá? Fizemos um modelo de planilha para orientar os funcionários, e já delegamos para 3 funcionários, o Brad Pitt, a Ludmilla e o Zeca Pagodinho, que são os funcionários encarregados de fazer
o direcionamento e o modelo dentro da nossa planilha para saber quanto, qual é a quantidade, para a gente projetar, ter um quantitativo. Depois do piloto, que é essa fase que a gente quer entrar agora, nós estamos agora negociando com a Diplat, separar e reciclar, jogar para os prédios novos, bosque, prainha, tá? Aqui, né, só para finalizar, algumas fotos do nosso treinamento, com a participação da Vilma e do Maio. Adesivagem da doca, são coisas que foram realizadas nessa fase 1. Aqui, o piloto, que é essas áreas selecionadas, isso a gente está acertando com a Diplat, onde vão as lixeiras para reciclagem e orgânico, são nessas áreas. Aqui os modelos que a gente está propondo e a gente está negociando isso, porque como a Diplat deu essa abertura de replicar, independente da verba que nós temos, tá? A verba é pequena, hoje daria para comprar 50 kits desse para espalhar no campus, primeiro andar e subsolo, mas como ela quer replicar, a gente vai padronizar, e a gente está fazendo esse estudo, provavelmente semana que vem teremos novidades. E é isso, eu queria agradecer, tá? A oportunidade, eu tive que dar uma corrida no final, porque eu estourei 1 minutinho aí do tempo, e a natureza agradece. Obrigado, professor, obrigado, colegas, pela oportunidade. Nós que agradecemos, professor Agostinho, está nos trazendo um projeto tão interessante, uma aplicação, né, direta, porque discute-se tanto sustentabilidade dentro da universidade, né? Mas o seu projeto, seu da professora Valdenise, mostra exatamente a prática, né, da sustentabilidade. É um projeto também que tem o mérito de ter essa interdisciplinaridade, né? Então, parabéns pelo projeto. Obrigado, professora. Obrigado, galera. Obrigada. Eu vou pedir licença para fazer uma pequena inversão na pauta e convidar o professor Fernando de Almeida Santos para fazer a apresentação, porque ele tem necessidade de concluir até às 18h15, porque ele tem um compromisso internacional. Então, eu convido o professor Fernando, coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças, para a apresentação do projeto Análise do Setor do Ramo de Seguros, considerando a realidade da América Latina. Boa tarde, professora. Boa tarde. É um prazer estar aqui, né? Estar aqui de novo. Nós estamos aí apresentando o trabalho nosso. Isso para nós nos engrandece. E como nós falamos ontem, né? E como a senhora também falou hoje, como é bom partilhar, né? Desse desenvolvimento, que é um desenvolvimento coletivo, que é um desenvolvimento que envolve muitas pessoas, envolve alunos, envolve egressos, envolve docentes. Nós não construímos a universidade sozinhos. Então, é muito interessante tudo isso. Professora, gostaria de falar um pouco sobre o projeto antes? Professora, a senhora falou que gostaria de citar um pouco. Hein, professora? Então, vou subir o slide, tá bom? Então, vou mostrar o slide. Esse é o nosso projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa internacional. Esse grupo de pesquisa, ele não surgiu de uma hora para outra. Na verdade, ele é fruto de vários eventos que nós já estamos fazendo juntos. Já faz alguns anos que nós, de forma conjunta com outros países, no caso aqui é o Peru, mas nós temos trabalhado também com Colômbia, Chile, Portugal, Espanha, México. Então, nosso programa de mestrado está bem internacionalizado, né? Está buscando essa internacionalização. Na verdade, não está bem internacionalizado, é um processo, mas nós temos conseguido grandes avanços nesse processo. E nesse momento, nós vamos vou estar apresentando esse trabalho que foi aprovado, inclusive, internamente, que é um projeto de análise do setor de seguros, considerando a realidade da América Latina. Foi através de uma linha de fomento, a PPRINT,
A Pimprint é uma linha de fomento da PUC São Paulo, então tem apoiado, isso é uma coisa muito bacana, muito interessante, que nós, docentes, assim como envolvendo inclusive alunos, tudo mais, é importante porque aproveitarmos essas linhas, porque elas possibilitam um desenvolvimento da instituição. Esse projeto ele é relevante porque na América Latina, em 2021, esse mercado arrecadou cerca de 52 bilhões de dólares, o que representa 6,3% do PIB nacional. O setor também assumiu 23,4% da dívida pública brasileira. Segundo o ranking dos grupos seguradores da América Latina em 2021, o Brasil lidera a arrecadação com 43,96% da participação. Isso falando do Brasil. Se nós falarmos do Peru, no Peru é composto por 21 seguradoras, um dos mercados seguros com maior concentração na América Latina, né? E o objetivo desse projeto é analisar o quê? O mercado segurador brasileiro por meio de dados do Brasil e do Peru, ou seja, dados do mercado. Aqui no Brasil, B3, né? Área de conhecimento. Dentro das ciências sociais aplicadas tem uma área que é administração, e dentro dessa área que é administração tem uma área que é ciências contábeis, no caso a nossa área, isso segundo a classificação do CNPq. Então, nós vamos estar desenvolvendo dentro da área de ciências contábeis. Mas ele é interdisciplinar, porque ele envolve outros conceitos, porque ele parte de uma contabilidade que não é só a parte contábil tradicional, só as questões financeiras e econômicas, mas também as questões sociais e ambientais. A equipe do projeto estou eu, a professora Elizabeth Borelli, a professora Roberta Cristina, que é egressa nossa, né? Então, ou seja, ela terminou o mestrado conosco, já está fazendo seu doutorado. A professora Suzana, que também é mestre recente do nosso programa, e o Leandro, que é mestre em atuariais, também, Leandro Poli, e o André Luiz Pires, que é um mestrando nosso. A equipe do projeto também tem o Emerson Toledo, que é um docente lá do Peru. Ele é coordenador ele é diretor da área de ciências contábeis, departamento de ciências contábeis. O Franklin, um grande amigo, também pesquisador, estudou na Espanha e tudo mais, é um cara, uma brilhante formação. E o Oscar também, que é um amigo que tem feito um trabalho muito interessante pela América Latina. Por que nós escolhemos a PUC do Peru e por que a PUC do Peru nos escolheu? Por uma questão, não é porque são católicas, então é por isso. Não. É claro que a questão de ser católica dá uma certa proximidade, mas é pela qualidade, pela excelência em ensino e pela proximidade que nós temos no desenvolvimento da pesquisa. A Católica do Peru, para quem não conhece, ela foi fundada em 1917, é uma das universidades mais antigas do Peru, tem 11 faculdades, 146 programas de pós-graduação, 17 centros de pesquisas, tem 15 departamentos acadêmicos, uma escola de negócio e 43 laboratórios de pesquisa. Eu conheci a universidade muito bonita, muito bem estruturada. O corpo docente é um corpo docente internacional, tem 39 nacionalidades, então estão acostumados a lidar com a questão internacional. Eles têm recredenciamento internacional que foi feito, por validade de 5 anos, inclusive. No ranking internacional, nós olhamos, segundo a QS World University Ranks, na América Latina é 12ª, na América do Sul 10ª, no Peru é a primeira. Segundo o Ebometric, na América do Sul é 26ª e no Peru é a primeira. O projeto tem o objetivo de futuramente originar um grupo de pesquisa. Observamos que a análise econômico-financeira é realizada com habitualidade, há diversos livros e artigos sobre essa temática, inovação, que consiste em abordar tais aspectos conjuntos. Então, nós vamos desenvolver indicadores da área, indicadores operacionais, também indicadores sociais e ambientais. Vamos verificar notas explicativas, então essa é uma parte do projeto, a parte operacional, junto com sociais e ambientais, mais as notas explicativas.
vai abordar a parte de pesquisa bibliográfica, onde, na parte prática, nós vamos abordar 8 empresas atualmente que estão na B3 da área de seguros, onde nós vamos cruzar os dados econômico-financeiros com os dados sociais, ambientais e operacionais. E vai ter uma coleta também na BVL, a Bolsa de Valores de Lima, que atualmente possui 8 empresas também na área de seguros. Nós vamos verificar a qualidade dos dados, as informações existentes nos sites pesquisados. Depois nós vamos levantar dados de ordem qualitativa e quantitativa. A intenção é elaborar 2 artigos e um projeto a fim de abordar mais um setor no futuro. Isso será um outro passo, um outro momento. Vamos preparar material de divulgação para o evento. Vamos fazer um evento também. Esse evento a gente quer preparar um material de divulgação de forma conjunta. Será um evento presencial online de 2 dias em espanhol, português e inglês. Serão 4 horas, totalmente gratuito. Vamos fazer uma mesa redonda com profissionais da área de seguro, com participação dos 2 países. Apresentação também dos 2 artigos. Vamos realizar uma palestra em português em outra instituição de ensino superior, a fim de compartilhar a pesquisa, provavelmente em outro país, mostrando o que nós fizemos e aproveitando esse momento para criar um novo projeto nesse outro país. Vamos fazer essa apresentação em espanhol, a fim de divulgar os resultados do trabalho. Por que em espanhol? Porque nós estamos falando em outro país da América Latina. E tudo isso tem muita articulação com o nosso programa de mestrado. Nosso programa de mestrado hoje vive um momento em que aumentou o seu conceito para 4, num momento importante. Inclusive, estamos com inscrições abertas. Se alguém tiver interesse em ingressar, nós estamos aceitando alunos. O nosso programa, através desse projeto, também vai possibilitar a participação de docentes e discentes egressos do programa, ou seja, ex-alunos atuais e ex-alunos, né? Esse projeto, ele contribui de forma efetiva para o desenvolvimento da América Latina, considerando fatores como empregabilidade, sustentabilidade, inclusão social e desenvolvimento econômico. E ele possibilita uma articulação entre as áreas de pesquisa, né? Porque ele tem uma visão macro, onde possibilita ver vários aspectos da formação contábil em contabilidade, controladoria e finanças. Contribui também com uma visão holística, humanística, da área de ciências contábeis, controladoria e finanças, porque ele envolve questões sociais e ambientais, e associa as novas tecnologias à realidade nacional, que é o ambiente corporativo. Até porque o nosso programa ele está voltado à solução de problemas empresariais, a questões situacionais. Isso aqui é a síntese das ações que já foram realizadas sem o convênio, ou seja, para mostrar que nós já fazíamos atividades anteriormente. Nós tivemos 5 publicações já conjuntas, tivemos uma publicação em revista também, além dos artigos tivemos 5 publicações de artigos em revista brasileira, uma em revista da PUC do Peru, 5 encontros internacionais, tivemos uma apresentação presencial na PUC, de docentes na PUC São Paulo, tivemos apresentação presencial de docentes na PUC do Peru, tivemos apresentação online, inclusive eles vieram nos visitar, tivemos produção técnica conjunta, e eu estou bem animado, estou acreditando que vai ser uma grande possibilidade para os nossos alunos, uma grande possibilidade para os nossos docentes, para o nosso egresso e, de certa forma, para a sociedade em geral, né? E também, claro, para os nossos colegas do Peru, que sempre nos trataram muito bem, sempre foram muito colaborativos, e nós só temos a somar juntos. Agradeço quem está assistindo, agradeço a diretoria da FEA, que é muito atuante, tem feito um brilhante trabalho, e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Deformou um pouquinho a hora que subiu o PowerPoint, peço desculpa, mas é isso. E quem quiser somar no projeto, quem tiver interesse, nós estamos com as portas abertas. Um abraço. Obrigada, professor Fernando, parabéns pela apresentação. Eu apenas gostaria de ressaltar, né, a importância desse projeto em 2 pontos-chave, né? A questão da internacionalização, né? A ideia do estudo comparativo, né? E que futuramente nós pretendemos estender, né, para mais países,
e também por estar se abordando um mercado tão particular que é o mercado de seguros, né? Então, se nós pensarmos, né, que durante o período da pandemia, né, diversos setores foram negativamente impactados, um setor de seguro foi diferente, né? Ele apresentou alta, inclusive. E isso também aconteceu nos demais países da América Latina, né? Então, me parece que nós estamos trabalhando, vamos dizer, com um produto muito interessante, né? E importante para os nossos estudantes, inclusive, né? E para todos aqueles que quiserem se engajar nesse projeto, como você convidou, né? Perfeito, professora. Além do que, a expertise, porque nós temos alunos brilhantes nessa área, né, vários, né, e temos professores brilhantes. E a professora é uma especialista dessa área, que inclusive já apresentou trabalhos até em outros países. Então, eu entendo que é uma grande oportunidade que nós temos aí de fazer a PUC crescer, o nosso programa de mestrado crescer e de oportunizar para várias pessoas. Eu acredito que sim. Muito Obrigado. obrigada, então, professor Fernando. Na sequência agora, então, vamos retomar, né? E vou passar a palavra, então, para o professor doutor Amaury de Souza Amaral, do curso de Ciências Contábeis. E ele vai apresentar o projeto Econofísica, Processo de Bifurcações e os Impactos Econômicos. Bom, quero agradecer inicialmente a oportunidade, né, de estar aqui apresentando esse projeto, colegas de outras universidades, inclusive, e o tema, gostaria que já subisse o PowerPoint, por favor. Isso. Está aqui, né, é um projeto que ele começou em 2021, na verdade se estendeu em 22, estamos em 23, continuamos com ele, né? Antes disso, eu queria falar um pouco sobre por que econofísica, né? Talvez muitas pessoas não conheçam esse termo. É uma junção, na verdade, de duas ciências, da física e da economia. Bom, as áreas se contribuem entre si e disso saem novos estudos, novos entendimentos, novas pesquisas, né? E isso começou um pouco no Instituto do Santa Fé Instituto, nos Estados Unidos. E então um dos caras que impulsionaram os professores que impulsionaram essa econofísica foi o John Farney, embora seja um biólogo. Então ele nos diz o seguinte: olha, conquanto a economia também seja um sistema complexo, percebe-se que sua análise ainda é restrita à junção da teoria econômica tradicional, top-down, isso é, as decisões são tomadas dos primeiros princípios e depois orientadas para baixo, com os dados obtidos pela econometria. O equilíbrio buscado nem sempre é testemunho da realidade. Então, aqui ele já nos dá aqui uma pista, né, de que nós devemos procurar assim, novas formas de ver a própria economia, e uma das formas que encontrou foi a física, né? Porque eu também sou físico, então por isso que eu estou nesse mundo aqui, né? Então, na física, a gente tem o que a gente chama de osciladores de Van der Pol. O que são esses osciladores? É conhecido isso na física, são mais ou menos aqueles pistões, algo parecido com aquilo, trabalhando conjuntamente, né? Bom, isso o Van der Pol fez uma equação, são 3 equações dinâmicas, né, que ele fez, e essa ideia dessas 3 equações foram levadas para a economia. Então, veja aí a junção da economia e física, né? Então, uma das pessoas que impulsionou essas equações, né, através de uma modelagem, foi o Boali, né? No final aqui a gente apresenta o artigo dele. Bom, então aqui é uma equação, na verdade, onde S significa a poupança das famílias, né? E Y é o PIB, e Y estrela seria um PIB potencial, né? A é uma propensão marginal a consumir, e P é um fator de lucro capitalizado. Ou seja, através dessa equação, uma das equações,
a gente tem uma ideia aqui do que pode acontecer com a economia, né? Dado que a gente pode fazer essa junção, né? Se esse PIB, o PIB normal for menor que o PIB potencial, né? Então vai haver um acréscimo de lucro. E esse lucro, bom, o que acontece? Ele pode voltar para o processo produtivo e a economia fica em ciclo, né? Ou pode também ir para o mercado, para um outro mercado, o mercado financeiro, que é o circuito financeiro, né? Então, quando isso ocorre, a gente diz assim que houve uma travagem da retirada de lucro para fora do sistema produtivo. Então, a economia ela entra no sistema não linear, tá? Além disso, né, ele nos alerta que se na vizinhança de Y estrela surge a ameaça da inflação, né? Pouco que a gente está vendo hoje, desindustrialização e muita financiarização da economia, né? Então, não só os lucros, né, são partilhados e não serão reinvestidos na economia. As famílias também vão buscar outras formas de oportunidades de investimento. Então, vai haver um desvio da poupança, né, em função dessa diferença entre PIB potencial e o PIB real, tá? Bom, então, o que vai acontecer? Vai haver um ingresso de capital estrangeiro, e aí a gente vai ter, então, uma nova equação, né, que vai surgir, que seria a segunda da terceira, onde F é a entrada de capital estrangeiro líquido e V é o volume da relação capital-produto, né? Aqui. Bom, aqui o que a gente está vendo... Opa, só um minutinho aqui, parece que... O que nós estamos vendo é uma economia em ciclo, né? E aqui a gente está vendo uma bifurcação. Isso é importante porque os osciladores de Van der Pol, eles bifurcam. Só que eles podem sincronizar, como você está vendo essa reta aqui, ou pode tomar outros caminhos. E isso é o que acontece também na economia, né? Ela pode sincronizar ou não, né? Então, pode estabilizar-se ou não, né? Então, ele diz assim, o capital, né, que na verdade é a restrição fundamental nesse processo de desenvolvimento, ele determina os níveis de investimento, né? Não só a poupança das famílias, como a entrada desse capital estrangeiro, né? Então, a gente pode definir então uma nova equação, que seria a terceira equação dos osciladores de Van der Pol ligados à economia. Aqui está o artigo do Boali. Vamos seguindo aqui. Bom, então nós criamos um modelo, nós adaptamos o modelo do Boali, introduzimos outras variáveis que a gente entendeu que a economia funcionaria, se explicaria melhor com a introdução de novas variáveis também, né? Que a gente introduziu o W, né? Que seria essa proporção de poupança, introduzimos o R, não, o R, né? E o S, tá? Que a gente achou que era interessante isso tivesse esse formato aqui, tá? Das equações que se representaria melhor a economia. Okay? Então, a equação dinâmica ficou com esse formato, né? Assumiu esse formato. Então, a gente pode notar o seguinte, o que nós fizemos com essas equações? Nós colocamos os parâmetros, né? Os parâmetros, nós estamos variando os parâmetros. Então, o que você observa aqui é o seguinte, X é a poupança das famílias, Y é o produto interno bruto e Z é a entrada de capital. Ou seja, a gente queria ver como que a economia se comportasse nessa situação, variando os parâmetros de X, Y e Z nessa equação dinâmica, né? E aí você pode notar aqui um atrator, aqui ela está estável, né? Por enquanto está estável, mas quando ela sincroniza, ela assume essa figura aqui. E aqui você pode ver dois atratores, as duas economias, que são esses atratores? São, vamos dizer assim, uma espécie de ímãs que atrai o ciclo, o circuito, né, dos parâmetros. Mais ou menos, você pode imaginar uma economia muito grande com uma outra pequena, né? O que acaba acontecendo nessa história toda quando há entradas de capital nessa economia menor, proveniente dessa economia maior? Há um atrator, né? Então, eles vai ver, então, exatamente isso que acontece, a gente reproduziu aqui nesse formato nos osciladores de Van der Pol. Tá?
Um pouquinho. Bom, mais do que isso, a gente colocou, então, algumas economias acopladas uma com as outras. Então, a nossa equação agora assume esse formato, onde I pode ser N economias, não é? As equações são as mesmas. Então, a gente colocou agora, assim, o saldo da balança comercial e foi variando com o PIB, né? Aqui você tem uma economia unidimensional, ou seja, quando uma sincroniza com a outra, e você tem a bidimensional, quando elas ambas fazem negociação, né? Ou seja, esse Z aqui entra do I1 como no I12, então fica circulando, fazendo aqui um circuito aqui dentro, né? Que é exatamente representado por esses ciclos que a gente observa aqui. Note que a gente tem o QC, quando a gente fez uma variação, esse fator aqui de estabilidade, a gente foi variando esses fatores também, e quando observamos o seguinte, quando fica muito grande, né, elas se dissociam, mas ficam ligadas ainda. Quando chega um número muito grande, elas se dissociam completamente. Tá? Então, isso foi a que a gente vai observando. Aqui são os estados de sincronização, eu não vou entrar nisso aqui, né, são as formulações, né, tem uma modelagem por detrás, com equações diferenciais, etc., né? A gente analisa também a perturbação, a gente perturba o sistema para ver o que acontece, tá? Isso tudo é feito na computação, né? A gente também tem os expoentes de Lyapunov para ver o quanto elas são estáveis, né? A gente verifica isso. Aqui a gente tem calcula também o desvio padrão assintótico, né? A gente faz esse cálculo para saber como que essa sincronização está funcionando, né? E aqui a gente tem, então, um gráfico, né, onde a gente tem as três tipos de economia. Você tem uma bidirecional, uma unidirecional e uma mista, que tem o conjunto das duas, né? Então, o que significa? A gente observa que nesse pontinho muito pequenininho aqui, tem um zoom aqui, a gente observa o que acontece com as economias, né, desses formatos. E aqui está o espaçamento, aqui você tem, então, o processo da economia verde, que é essa mixada, né? E aqui azul, a bidirecional, ela começa a sincronizar a partir de um certo valor aqui, tá? Então a gente tem esses valores, né? O que nos interessa de tudo isso? É saber até onde a gente pode conduzir para o caos, né? Até onde ela é caótica, quando ela não é caótica, né? Então, a gente tem que estudar os parâmetros e esse processo de sincronização. E aqui você tem a geometria que se forma quando a gente coloca, por exemplo, o PIB potencial, né, com um epsilon, variando esse PIB. Aqui, quando a gente tem o fator de uma propensão de capital com epsilon, a gente observa o que acontece aqui, são os fractais, né, que vão surgindo. Isso tudo são variações de parâmetros no processo de sincronização, no espaço dos parâmetros que a gente está trabalhando agora. Tá? Bom, isso a gente vai variando também. A gente pode colocar isso analisar os coeficientes de estabilidade ou de Lyapunov. A gente consegue ver, então, o que acontece com a saída de capital e com o PIB, aquele PIB potencial, que nós adotamos como D, né? O Boalha chama de Y estrela. E aqui a gente vê também o PIB potencial com a propensão marginal a poupar, tá? Então, a gente vê essa área escura, se seria a sincronização. Aqui é uma região caótica, totalmente caótica. Aqui ela se estabilizando, desestabiliza, estabiliza de novo. São todas fases que a gente está vendo aqui dentro dessa geometria que se forma através da variação de parâmetros, tá? Bom, o que nos interessa? Bom, aqui a função mestra de estabilidade, existe uma função mestra que a gente também adotou para analisar o comportamento desse QC com cada parâmetro que a gente testou, né? Então, você vê a geometria, né? Aqui você tem do zero, o mais vermelho é o instável, né? Aqui também, né? Então, a gente observa o que acontece dentro dessa economia. Bom, a gente produziu 2 artigos, por enquanto, um na Chaos Solution in Fractals, né? E outro na Chaos, né? A Chaos é uma revista científica, né, que estuda muito essas bifurcações, uma revista internacional, né? Uma coisa que eu gostaria de falar, que o nosso projeto de pesquisa, nós estamos atrás de uma bifurcação que ocorre aqui dentro nesse espaço branco, ela chama-se Blue Sky.
ela é tão instável que ela aparece e some de repente. Por isso que a gente nem consegue vê-la aqui, né? Nós estamos atrás disso, né? Então a gente até brinca que estamos atrás da Blue Sky, né? E aí esse é o projeto que nós estamos empenhados agora nesse momento, né? Aqui está as publicações, virão outras, né? E aqui são a referência e aos colegas, né? Primeiro agradecimento, né? Que eu queria fazer à PUC, a professora a doutora Mirtes, a professora Elizabeth, aos colegas do meu grupo de Econofísica, né? Que são todos aqui nominalmente, Fernando, o Crepaldi, o Geraldo, o Vitor, o Segundo, o Carlos, o professor Gerson, e aqui é o meu contato. Caso vocês queiram tirar alguma informação, uma dúvida mais pontual, porque aqui não dá tempo, né, eu estou à disposição. Tá? Então... Muito bom, professora Amauri, excelente exposição, matemática bastante densa, não é? Uma proposta quantitativa muito corajosa. Obrigado. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Viu? Bem, nós vamos ter, então, agora uma última apresentação de hoje, que é a criação de projeto Cooperativa de Costureiras da Casa Verde. Esse projeto recebeu o prêmio Paul Singer de Boas Práticas Acadêmicas. Ele foi coordenado pelo professor Ladislau Dalbo, né, que esteve conosco ontem, e pelo professor Fernando Camillet, que é egresso do nosso curso do programa de Economia. Então, é pelo programa de estudos pós-graduados em Economia Política. Eu convido, então, o professor Fernando para fazer a apresentação. Boa noite, Fernando. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite em nosso nome e em nome do nosso Núcleo Casa Verde, que foi a instituição que, a partir da nossa dissertação de mestrado, acabou contribuindo para a construção dessa parceria com as costureiras no território. Vou pedir para colocar a apresentação, porque daí a gente já consegue ir tocando. Então, agradeço muito aí o convite da PUC, é sempre um prazer para quem fez administração, economia e mestrado em economia na PUC, né? Eu gosto muito da casa e ela me propiciou muitas alegrias esse tempo todo. Então, é um prazer enorme retornar com uma palestra aqui para vocês. O que eu queria mostrar para vocês, né? A estratégia toda que a gente construiu dentro do projeto, ela desemboca na ação com as costureiras, mas ela parte de um pressuposto de desenvolvimento local. Nós criamos um instituto no território para tocar o projeto chamado Nosso Núcleo Casa Verde. E esse projeto pressupõe o que a gente chama em desenvolvimento no mundo aí. Desculpem, acho que deu uma mexidinha aí na apresentação quando subiu. Pela tríplice hélice, que é, na verdade, a montagem de habitats de inovação, né? Então, são recursos vindos do governo ou de outras entidades, o conhecimento vindo da universidade e dos colégios técnicos, propiciando ao território um desenvolvimento de seus produtos e seus serviços. Então, nosso foco dentro do projeto foi, primeiro, entender o território e, com ele, fazer com que o projeto fosse andando, né? Então, fomos conversar com as lideranças e se estabeleceu que o objetivo do projeto era melhorar a qualidade de vida de todo mundo que morava, trabalhava e se divertia no bairro da Casa Verde. Então, a Casa Verde é nosso ambiente teste. Então, essa é uma metodologia que se quer desenvolver na prática, em cima dos conhecimentos teóricos obtidos dentro da universidade, numa melhoria de um território, e o território escolhido foi a Casa Verde, aqui bem próximo da PUC, inclusive. Dentro do projeto, a gente fez um levantamento de um estudo de rendas e cadeias produtivas georreferenciado em todo o território. Então, mapeamos a Casa Verde inteira em cima de uma série de parcerias que a gente conseguiu trazer para o projeto, em função de melhorar a qualidade dos dados, e ouvimos também todas as lideranças dentro desse projeto, né? No ouvir essas lideranças,
uma série de possibilidades foram sendo chamadas. Outro ponto crucial aqui são as parcerias que a gente estabeleceu com várias universidades e parceiros, que propiciaram ter conhecimentos e contatos com todo o território de uma maneira ou de outra. Então, qual é o foco do projeto e que acabou desembocando nesse prêmio Paul Singer que a gente recebeu em função do fruto da teoria colocada na prática? A gente estava buscando inovar nesse território, que é muito mais do que simplesmente inovar em produto ou serviço, mas tem tudo a ver com todo o processo de comunicação, de marketing, de modelo de negócio. O núcleo tem a função de ser uma área de inovação compartilhada, olhar as demandas do território e tentar gerar, junto com a universidade, soluções para que isso efetivamente ocorra. Então, primeira coisa que a gente fez, conversando com as lideranças do território, era tentar juntar esse território, mapear o território e facilitar que as pequenas e médias empresas do território pudessem ser encontradas com facilidade. Então, em parceria com a Universidade de São Paulo, a gente, junto com o pessoal da parte de tecnologia, nós desenvolvemos um aplicativo, o Taqui, para montar um marketplace local dentro do território. Conversando com as lideranças dentro desses vários processos, eles foram dando vários insights. Então, dentro do aplicativo, colocamos uma área de emprego, uma área de comunicação entre as áreas, e o aplicativo, a função inicial era ouvir essas lideranças, os seus projetos, e colocar esses projetos em perspectivas, dando votação para toda a comunidade, para que ela entrasse e votasse nos projetos que fossem mais interessantes, cruzando isso com as estruturas que a gente já tinha levantado, das cadeias produtivas e das capacidades do território, a gente poderia desenvolver o território nesse processo. Nesse caminho, o que a gente acabou encontrando, né? Então, o aplicativo acabou sendo desenvolvido tanto para celular como para uma plataforma em computador, e numa das reuniões com as lideranças, uma das lideranças do território, que hoje são 30 lideranças, e a gente agora está incorporando mais 20 lideranças jovens, né, de 16 a 30 anos, uma dessas lideranças lembrou da importância que a compra pública tem. Então, e a gente ficou muito de olho nisso, e de tanto a gente contar o nosso projeto para várias entidades, a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo nos ligou em um determinado momento, 15 dias após essa conversa do núcleo, e nos pediu ajuda para encontrar fornecedores para uniformes escolares que eles estavam tendo dificuldades em obter. E aí a gente falou, temos aqui no bairro uma cadeia produtiva de têxtil e temos uma cooperativa sendo montada no Alto da Casa Verde, que é a parte do território com menor renda. Gostaríamos de iniciar o projeto com isso, se for possível. A prefeitura topou, e a gente está lançando um marketplace e a gente gostaria de testar a usabilidade disso com esse público bastante variado das escolas municipais. E aí foi tudo aprovado, e a gente efetiva. Quando você entra hoje no aplicativo, já tem um bannerzinho ali, as mães clicam, já fazem suas encomendas, isso cai lá para as costureiras, e isso foi mudando. Então, aquela proposta inicial do projeto, que era trazer a tecnologia para gerar desenvolvimento dentro do território, efetivamente foi feito, porque os pedidos são coletados de uma forma muito mais rápida, há um conforto por parte das mães ao fazerem e dos pais ao fazerem as encomendas, e a conexão, né? Então, a gente tem uma tecnologia social dentro desse processo e também uma tecnologia para fazer com que essas coisas todas funcionem. Dentro dessa ligação de uma área com a outra, o que foi fundamental, né? As conexões dentro do próprio território. Então, juntar a engenharia social com a engenharia tecnológica, por exemplo, no edital da prefeitura, a gente tinha uma necessidade, pelo edital, das costureiras terem um local físico para entrega dos produtos. Todavia, elas não tinham essa loja física. E aí, com 10 minutos, entrando aqui na parte de mensageria do projeto, falando com as lideranças, o presidente da escola de samba do Peruche, o nosso querido Zóio, né, o Alexandre, ele nos disponibilizou uma lojinha, uma boutiquezinha que tinha dentro da escola de samba, com estacionamento, com todas as facilidades para as costureiras do território poderem usar. Isso foi evoluindo com as várias ligações, muitas das lideranças fazem parte das escolas, sejam professores, sejam diretores, que foram comunicando com
com as pessoas do território e fomentando a compra local. Então, o projeto tem duas índoles, né? Trazer para dentro da estrutura gente com produção, né, local e fazer com que o dinheiro rode dentro do território. Com isso, né, então, criou-se uma área específica de benefícios sociais dentro do território, onde as costureiras têm a loja, clicando naquele banner anterior, e é muito interessante porque a gente tem uma área de compartilhamento. Quando você clica, você manda para o WhatsApp, para outras mães, e isso foi gerando uma grande compra dentro do território e uma entidade ajudando outra, a ponto de, no meio desse processo, eles acabarem vendendo dentro dos escoteiros, que acabaram ficando mais conhecidos no bairro. Ninguém conhecia tão bem os escoteiros, então as mães iam receber os produtos nos escoteiros, nas escolas de samba. Então, ou seja, começa uma integração do território, não só tecnológica, mas também física, a partir desses contatos que a gente foi construindo. Aqui é uma foto, né? Esse aqui foi o dia que isso é muito importante. A gente fez uma extensão universitária, então, para além do trabalho de dissertação de mestrado que eu fiz, orientado pelo professor Dalba, a gente fez uma extensão universitária com os alunos de economia da graduação, e aqui tem o Matheus, um dos integrantes da equipe, no dia que ele foi fazer uma visita a uma das oficinas das costureiras para saber o que tinha acontecido. E acabou produzindo o artigo que nos deu o prêmio Paul Singer. Num resumo muito rápido do artigo, as costureiras, para o Matheus, que foi entrevistá-la naquele dia, contou que antes do projeto dos uniformes aqui, né, então tem todos uns banners, tudo mais, né, que foram distribuídos no território, tanto impressos como virtuais, elas trabalhavam cada uma nas suas casas mais de 12 a 14 horas por dia, sem dia santo nem feriado, então trabalhavam direto, com uma dificuldade muito grande de atender às necessidades da família e da própria atenção, e passaram, a partir do projeto, trabalhar numa oficina própria, né, todas trabalhando 5 dias por semana, 8 horas por dia, e conseguindo receber mais do que elas recebiam anteriormente. Então, aí vem a prova externa de uma avaliação de um projeto desenhado no mestrado, mas validado pela graduação. Então, a gente envolveu as várias áreas da universidade. Esse foi o prêmio, né? Então, o nosso núcleo acabou sendo reconhecido como primeiro lugar no prêmio Paul Singer, na primeira edição. Saiu uma matéria sobre o prêmio, sobre as costureiras dentro desse projeto na Revista dos Economistas. E agora, em janeiro, eu tive a honra de representar o grupo em Brasília, junto com outro colega nosso, o Danilo Severiano, que também é do mestrado de Economia da PUC, que faz parte dos economistas que coordenam, que ajudam a gente a pensar as possibilidades dentro do território, receber esse prêmio em mãos lá em Brasília, do pessoal do COFECON, do Instituto Paul Singer também, né? E agora, recentemente, final do ano, tivemos a grata surpresa de ter também sido publicado o trabalho das cooperativas de costureira na Revista de Economia da PUC, aqui. Então, é isso, nós estamos no Instituto, né, que fica no principal prédio de entrada do território, também outra parceria, né, então a gente foi constituindo várias possibilidades, e o núcleo hoje, né, que é o nosso principal projeto dentro do Instituto, tem uma ligação muito forte em tecnologia com o Taqui, mas estamos trabalhando outras conexões, uma questão do crédito para trazer para o território, existem várias funções dentro do processo. Quero ficar aqui dentro do tempo que me foi designado. Professora, estou à disposição. Obrigada, Fernando. Seu trabalho realmente é brilhante, merecedor de todos os prêmios que recebeu. Obrigado. E talvez outros ainda venham, né? Porque acredito que o trabalho vai ter desdobramento, né? Então, com certeza. Temos acompanhando o trabalho. Várias linhas de projeto, sempre muito em parceria com a PUC. Muito bom, muito bom. Acredito Obrigado que pela oportunidade. Nós que agradecemos. Parabéns pelo trabalho e pelos prêmios. Okay? Beleza, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Bem, nós tivemos a oportunidade de conhecer projetos de pesquisa importantes, né, nas diversas áreas de conhecimento, e parabenizo, então, os expositores por seus trabalhos, que certamente vão dar origem a outros novos projetos.
Agradeço a todas as pessoas que estiveram conosco na sessão de hoje. Reforço o meu convite para a sessão de amanhã, às 17 horas, e convido, então, a professora Mirth para fazer o encerramento. Obrigada, Beth. Eu peço desculpas, eu estava em um projeto social da PUC também, junto com o Escritório Modelo, na comunidade de Perus. Então, saúdo a todos, cumprimento, mas consegui também pegar boa parte das apresentações, todas muito, né, alicerçadas, com bastante embasamento e trabalhos incríveis. Então, eu só tenho a agradecer aqui a dedicação de cada um de vocês durante essa noite, nessa tarde e noite de hoje, dizer que a gente está muito feliz assim, com essa realização dessa semana de inovação e pesquisa da FEA. Muitos frutos estão sendo trabalhados a partir daqui. Nós podemos ver essa riqueza de interdisciplinaridade na prática, projetos realmente com compromisso social, projetos alicerçados também em teorias sólidas, enfim. Então, estamos aí no caminho, creio eu, bem né, direcionado para que novos projetos possam vir ano a ano. Então, a sua participação é fundamental. Então, convidamos estudantes, convidamos a comunidade, o mercado, os profissionais que atuam nas áreas de negócios, venham assistir conosco todos os dias. Nós vamos ter mais amanhã, quarta-feira, quinta-feira. Então, temos aí uma quantidade enorme de pesquisas e projetos das mais diversas áreas. Venha ver, de fato, a interdisciplinariedade acontecendo e com um forte compromisso social. Então, muito obrigada a você que nos assistiu até esse presente momento. Eu agradeço e vamos encerrando essa rica semana com todo o carinho e amor e muita esperança de que os nossos trabalhos surtam efeitos nas comunidades e na sociedade na qual atuamos. Obrigada, um grande abraço a todas e todos.